Deus tem um plano perfeito para a tua vida. E eu estou aqui como um portador de boas notícias para buscar clarear o que ainda está muito confuso aí na tua cabeça. E por quê? Deus tem um plano até para você. Sim, para você mesma, para você mesmo. Você já viu aquelas pessoas que se chamam por vaso? Acontece em algumas denominações, e eu não estou falando de religião, mas as pessoas, vaso, vaso. E isso que ficou martelando nas últimas semanas na minha cabeça, essa história de vaso do oleiro. Que história é essa? Como assim eu sou um vaso? Por que me chamar de vaso? Por quê? E por que eu tenho que falar nisso, gente? Por quê? O que eu consigo trazer de mensagem vem do Senhor. Aí eu te explico melhor agora. Eu vou te explicar onde eu fui parar para abrir a Bíblia, e por isso eu peço para que você abra aí logo sua Bíblia no livro de Jeremias 18. Livro de Jeremias, capítulo 18. E enquanto você vai abrindo aí, eu tenho que pedir, por favor, dá um like, se inscreva, compartilhe. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, para você, para mim, para todos nós. Então compartilha. Claro, gente, eu preciso de vocês dentro desse plano aqui que Deus traçou para mim, que é chegar com esse canal a 10 mil inscritos e inscritas. E adivinha quem é o outro vaso que vai me ajudar nessa missão, que Ele me colocou como bênção na minha vida, que Ele colocou como instrumento para ser a bênção na minha vida. Isso mesmo, vaso, é você. Por isso eu conto com você para se inscrever, para compartilhar, para mandar para todo mundo, tudo desse canal e maratonar os vídeos que você ainda não viu. Tenho certeza que será bênção na tua vida. É uma mensagem que vem do Senhor. Mas vamos lá, vamos para Jeremias 18, onde a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá farei ouvir as minhas palavras. Jeremias então desceu à casa do oleiro e viu que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Quando o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão dele, o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, conforme lhe pareceu bom. Perceba, gente, que Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro porque quer se comunicar com ele. A ordem é para descer e ouvir. No entanto, quando Jeremias chega à casa do oleiro, a princípio, Deus não fala com ele, não fala nada com ele através de palavras. Não há voz audível, apenas uma cena, o oleiro trabalhando. Essa cena é Deus falando com Jeremias, sem palavras alguma, mas com uma obra acontecendo diante dos seus olhos. Isso nos ensina que Deus sempre fala de diversas formas, fala de forma a ser compreendido. Ele não é um Deus de confusão que deixa dúvidas para você. Quando Deus se comunica, entendemos. Se você diz que não sabe se foi Deus que falou com você, provavelmente não foi, tá bom? Deus se faz entender de várias maneiras, gente. No Novo Testamento, Jesus, ele usa parábolas. Eu adoro as parábolas de Jesus. Tudo bem que hoje é mais fácil que outros vieram à frente e interpretaram. Mas Jesus tenta botar uma forma clara. Portanto, quando Deus fala ali com Jeremias, a clareza é essencial. No começo, Jeremias se sente limitado, dizendo que ainda é apenas uma criança, ou ele está botando uma desculpa, mas Deus o tranquiliza dizendo que as palavras que ele falará, que eles falarão, serão as que Deus colocará na sua boca. Assim, sua limitação será superada, porque Deus o usará. Quando Jeremias observa o oleiro trabalhando, percebe que o vaso se quebra ali na mão do oleiro, é importante notar que quebrar um vaso é sinal de falta de habilidade. Mas o oleiro, gente, ele é habilidoso e perfeito em seu trabalho.
Portanto, o problema não é o olheiro, mas a matéria-prima em si, que é o barro. E o olheiro, ao olhar para o barro, ele vê um vaso em potencial, ele já vê o vaso pronto, mesmo quando todos os outros só vê barro, todos os outros o desprezam. O olheiro pega o barro que muitos não valorizam e começa a trabalhar. E durante esse processo, o vaso se quebra, mas isso não significa que o olheiro vai desistir. Em vez de descartar aquela matéria-prima, ele decide recomeçar, mostrando que mesmo quando quebrados, podemos ser refeitos. Às vezes, a gente esquece que estamos em um processo, em um deserto, andando ali, em construção. O vaso ainda não pode conter nada dentro, pois não atingiu seu princípio de existência. Precisamos respeitar as fases. Apenas porque algo tem o formato de um vaso, não significa que ele está pronto. O processo deve ser respeitado. Quando o olheiro termina o vaso, ele o leva para o forno e, nesse momento, a habilidade do olheiro não está mais presente. É um teste do nosso caráter. Dentro do forno, quando estamos sozinhos, é o momento em que nossa fé do capítulo 1 aqui do episódio 1 é provada. O que precisamos é entender que mesmo no silêncio de Deus, Ele está trabalhando. Devemos nos perguntar o que estamos fazendo de nós mesmos, onde isso me levará. Quem somos? O tempo é curto e precioso demais para ser desperdiçado em uma existência, gente, medíocre aqui e fraca. Precisamos sim de coragem para encarar de frente a vida, os problemas. É hora de deixarmos para trás todas as inseguranças e decidirmos o que realmente desejamos. Eu sempre busquei mais do que o conforto ou status social, acredite. Eu queria satisfação na vida, mesmo sem saber exatamente o que isso significava na minha vida. Como todo mundo, como toda manada. O importante é que hoje eu estou aprendendo o que não quero. Não pretendo ver o mundo de uma maneira justa, mas eu trabalho para torná-lo ele muito melhor. Quando eu ajudo os outros, eu sinto que a minha vida passa a ganhar muito sentido. É constrangedor usufruir de privilégios enquanto há uma miséria o tempo inteiro ao meu redor. A sociedade nos ensina, sim, a ser competitivo, a ser implacável. A mídia alimenta desejos o tempo todo superficiais. Isso vai trazendo doenças da mente. Para hoje, a gente tem diversos problemas. Isso faz com que muitas pessoas se sintam deprimidas, focadas apenas no material. Quer um exemplo? Steve Jobs disse que lembrar da morte é uma ferramenta poderosa para tomar decisões importantes, porque isso coloca em perspectiva o que realmente importa. O problema, gente, não está no dinheiro, mas na ambição desenfreada e no teu egoísmo, no meu, de todo mundo. Precisamos nos contentar com o que realmente necessitamos e deixamos de lado os desejos artificiais. Se os sentimentos estiverem em primeiro plano, a sociedade será super transformada. Vamos enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, lembrando que a verdadeira felicidade ela não vem do poder ou do sucesso, mas das pequenas coisas que fazemos diariamente. A vida nos apresenta muitos obstáculos, mas quando conseguimos viver, quando conseguimos semear de acordo com nossos valores e amamos verdadeiramente aquilo, encontramos sim a tal felicidade. Precisamos parar de nos preocupar tanto com o que não podemos controlar e focar naquilo que realmente importa, as nossas ações. Ao invés de culpar o mundo ou as circunstâncias que acontecem o tempo inteiro com você, vamos mudar o que está sob o nosso controle?
Vamos parar e mudar, analisar? Nosso comportamento é importante saber. Crenças não mudam o mundo. São as ações que vão fazer isso. Se você não agir hoje, nunca veremos a mudança que tanto desejamos. É essencial agir com propósito. Não apenas trabalhar para você ganhar dinheiro e fama, não. Muitas pessoas saem da cama hoje apenas para trabalhar em troca do teu salário, em troca do salário, o que é uma forma triste, mas muito triste de viver. Precisamos refletir sobre isso, precisamos refletir sobre nossas escolhas e buscar um propósito muito maior. O legado que deixamos não se resume a grandes conquistas, mas nas pequenas diferenças que fizemos na vida do outro. A verdadeira mudança, ela ocorre quando olhamos além de nós mesmos. Em momentos difíceis, quando tudo te parecer perdido, lembre-se de que você tem o poder de enfrentar os seus medos, os seus problemas. Encarar os desafios de frente diminui o seu tamanho. Não devemos focar apenas no que dá certo, mas trabalhar para transformar essas situações que você aí vem passando em algo muito maior. Se quebrarmos fora das mãos do oleiro, seremos vistos como um barro. Mas se quebrarmos nas mãos dele, ele nos refaz. O forno pode ser muito doloroso, mas é a parte do teu processo. Muitos não vão entender e vão reclamar. Precisamos aprender a silenciar e a confiar no que Deus tem feito na tua vida, mesmo quando o processo é muito difícil. A Bíblia nos ensina que Jesus, após 3 anos e meio de ministério, pediu aos seus discípulos para permanecer em Jerusalém até serem revestidos do poder. Eles passaram ali por um processo antes de estarem prontos. E assim como os discípulos, nós também precisamos passar por esse processo, por esse deserto, seja lá que adjetivo você dá. No dia de Pentecostes, quando finalmente o Espírito Santo desceu, os discípulos estavam ali prontos. Pedro que antes negou Jesus, agora prega a 3.000 almas para se converterem, e elas se convertem. Após o processo, ele se torna um testemunho poderoso que Deus quer usar também em você. Mas antes, permita que Deus termine o processo na tua vida. Ai, como é bom a palavra. Gente, respeite as fases e confie que, assim como o oleiro, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E meu desejo hoje é de paz e muitas vitórias no teu caminhar, na tua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.